Olá, pessoal! Hoje nós vamos aprender sobre noções de arredondamento. O IBGE, ele determina essa regra para arredondamento. Tem 4 condições e cada uma dessas condições tem um procedimento para dizer se arredonda ou se não arredonda o número, tá? Então, para ficar mais fácil, eu vou falar de cada uma dessas 4 condições, já dando exemplo. A condição menor que 5. Qual seria o procedimento? O último algarismo a permanecer fica inalterado. Vamos ver esse primeiro exemplo aqui. 53,24. Esse é um número que tem 2 casas decimais, que também se escreve ou se fala, tem 2 vírgulas decimais. Quando eu digo que esse número tem 2 vírgulas decimais, eu estou querendo dizer que ele tem 2 números após a vírgula, ou 2 casas após a vírgula. E eu quero arredondar para que ele fique com apenas uma vírgula decimal, ou seja, uma casa decimal. Se eu quero que de 2 vírgulas decimais ele fique só com uma, o número que eu quero que permaneça é o 2 logo após a vírgula, tá? Eu vou olhar para o que vem depois da vírgula, porque ele tem 2 casas, o 2 e o 4, e eu quero que ele fique só com uma casa. Então, o número que eu quero que permaneça é o 2. Já detectei, já defini quem é o número que eu quero que permaneça? Ótimo. Eu vou olhar o número que vem depois dele, que é o 4. E o 4 é menor que 5. E qual é o procedimento quando é menor que 5? Quando após o número que eu quero que permaneça é um número menor que 5, o que é que a regrinha diz? O último algarismo a permanecer, que no caso é o 2, é ele que eu quero que permaneça, fique inalterado. Então, o 2 continua 2. Se depois do 2 viesse um 6, tá? Aí já seria outra condição, maior que 5. Se viesse no lugar do 4 um 5, já seriam as outras 2 condições igual a 5. E a gente vai ver exemplo mais na frente. O exemplo de baixo continua o mesmo valor, 53,24, só que agora eu quero arredondar de modo que esse número fique sem nenhuma vírgula decimal. Ou seja, este número que tem 2 casas após a vírgula, ou 2 números após a vírgula, eu quero que ele fique sem nenhum número após a vírgula. Então, se eu quero que tudo que está depois da vírgula desapareça, né? Se eu quero que fique sem vírgula decimal, o número que eu quero que permaneça é o 3. Eu quero que tudo depois da vírgula desapareça. Então, o número que eu quero que permaneça é o 3. E eu sempre olho quem vem depois do número que eu quero que permaneça. Depois do 3, vem o 2. Como o 2 é menor que 5, o algarismo permanecer, que é o 3, fica inalterado. Então, continua 53. Isso quer dizer que 53,24 é igual ou aproximadamente a 53. Agora, quando o número que vem depois do algarismo a permanecer é maior que 5. Vamos olhar aqui o primeiro exemplo, 42,87. Eu quero deixar esse número que tem 2 vírgulas decimais, 2 números após a vírgula, eu quero deixar ele apenas com um número após a vírgula. Se eu quero deixar apenas com um número após a vírgula,
eu quero sumir com 7 e permanecer com 8. Então, o número que eu quero que permaneça é o 8. Eu vou olhar quem vem depois do 8, um 7, que é maior que 5. E o que é que a regrinha diz? Quando for maior que 5, aumenta-se de uma unidade o algarismo a permanecer. O algarismo a permanecer é o 8. Então, eu vou aumentar uma unidade ao número 8. 8 mais 1, 9. Então, 42,87 passa a 42,9. Isso quer dizer que 42,87 é igual aproximadamente a 42,9. Vou pular o segundo exemplo e vou para o terceiro, tá? O terceiro é para arredondar de modo que o número fique sem vírgula decimal, que fique um número inteiro, sem vírgula. Eu tenho um número com 2 vírgulas decimais, né? 53,99. Então, 2 vírgulas decimais, porque tem 2 números após a vírgula. E eu quero deixar sem nenhum número após a vírgula. Se eu quero deixar sem nenhum número após a vírgula, eu quero sumir com 99. Então, o número que eu quero que permaneça é o 3. Já sei qual é o número que eu quero que permaneça, que é o 3. Quem vem depois dele? Um 9. É maior que 5. Então, eu aumento uma unidade ao algarismo a permanecer, que é o 3. 3 mais 1, 4. Então, 53,99 é igual aproximadamente a 54. Agora, quando é igual a 5, aí tem dois procedimentos a fazer, né? Tem 2 casos, cada caso é um caso. Quando é igual a 5, primeiro caso, se ao 5 seguir em qualquer casa um algarismo diferente de 0, aumenta uma unidade no algarismo a permanecer. Bora lá. 2,352. Eu tenho 3 números após a vírgula. Então, eu tenho 3 vírgulas decimais. Quero que arredonde este número para que fique apenas com um número após a vírgula. Ou seja, fique apenas com uma vírgula decimal. Se eu quero que fique apenas com uma vírgula decimal ou uma casa após a vírgula, o número que eu quero que permaneça é o 3. Eu quero sumir com 5 e com 2. Se o meu número a permanecer é o 3, eu vou olhar quem vem depois do 3. É um 5. É igual a 5. Não é maior e nem menor. É igual. Nesse caso, eu vou olhar quem vem depois de 5. Depois de 5 tem algum número diferente de 0? Tem um 2. Então, o 3, que é o número que eu quero que permaneça, vai ser aumentado em uma unidade. O 3 vai passar para 4. Então, o número que era grande, 2,352, passou a ser 2,4. Era um número com 3 vírgulas decimais e ficou com apenas uma vírgula decimal. Vamos pular o exemplo 2 e ver o exemplo 3. Também solicito arredondar este número aí para ficar com apenas uma vírgula decimal. Se eu quero deixar apenas com uma vírgula decimal ou uma casa decimal, eu quero deixar com apenas um número após a vírgula. E quem é esse um número que vem logo depois da vírgula? O 2. Então, é o 2 que eu quero que permaneça. E tudo que vier depois dele, eu quero que desapareça. Então, o número que eu quero que permaneça, 2. Quem vem depois do 2? Exatamente igual a 5. Toda vez que após o número que eu quero que permaneça, que nesse caso é o 2, for um número igual a 5,
eu tenho que olhar quem vem depois do 5. Tem algum número diferente de 0 depois do 5? Em qualquer posição, em qualquer casa? Tem sim. Tem 0, 0, 0, mas lá no final tem um 2. Então, se tem algum número diferente de 0 em qualquer casa, o 2, que é o número que eu quero que permaneça, arredonda, aumentando em uma unidade. Então, o 2 passa para 3. Isso quer dizer que 76,25002 é igual aproximadamente a 76,3. O segundo procedimento é semelhante ao primeiro, só que é quando depois do 5 não tem nenhum número diferente de 0. Ou só aparece 00000 ou não aparece nada. Aí é diferente. Vamos dar uma olhadinha aqui no exemplo 1. 24,75. Arredonde esse número para ficar com apenas uma vírgula decimal, né? Se eu quero que fique com uma vírgula decimal, eu quero que permaneça o 7 e desapareça o 5. Então, o número que eu quero que permaneça é o 7. Quem vem depois dele? Um número exatamente igual a 5. E depois desse 5, tem algum número diferente de 0? Não, não tem nada depois de 5. Aí, nesse caso, atenção, muita atenção. Nesse caso, onde depois do 5, onde após o número que eu quero que permaneça, venha um 5, que não é seguido de nenhum número, eu só arredondo o número que eu quero que permaneça se ele for ímpar. 7 é ímpar? Sim. Então, só porque ele é ímpar, eu vou aumentar ele em uma unidade. 7 mais 1, 8. Então, 24,75 é igual, ou aproximadamente, a 24,8. Vamos pular o segundo e vamos para o terceiro. O terceiro exemplo, 24,6500. Eu quero que arredonde para ficar um número com apenas uma vírgula decimal. Isso quer dizer para ficar com apenas um número após a vírgula. Se eu quero que esse número fique apenas com um número após a vírgula, quem é que eu quero que permaneça? O 6. Defini o número que eu quero que permaneça. Olha quem vem depois dele. 5. É igual a 5. Depois do 5, tem algum número diferente de 0? Não. Só tem 0. Tá? Então, se só tem 0, eu vou e volto. O número que eu quero que permaneça é ímpar? Não, é par. Então, não é redonda. O 6 permanece 6. 24,6500 é igual aproximadamente a 24,6, tá? Então, qual é a diferença entre o procedimento 1 e o 2? Quando após o número que eu quero que permaneça é igual a 5, eu vou definir qual é o número que eu quero que permaneça. Tenho que ter bem claro isso na minha mente. Definir qual é o número que eu quero que permaneça. Eu vou olhar quem vem depois dele. Se depois do número que eu quero que permaneça vier exatamente o número 5, um número igual a 5, você tem que saber que tem dois casos. Se depois do 5 vier qualquer número diferente de 0, em qualquer posição, em qualquer casa, mas tiver algum número diferente de 0, você arredonda. E o que é arredondar? Aumentar em uma unidade. E se depois do 5 não vier nada, ou só vier um monte de 0, ou nada, o número que você quer que permaneça só arredonda se esse número que você quer que permaneça for ímpar. E aí, uma atenção. Para fins de exercícios e avaliações, se a questão do exercício da avaliação não pedir para arredondar, você arredonda se quiser, tá bom? E se quiser arredondar,
tem que saber arredondar corretamente e arredonde para deixar ao menos 2 vírgulas decimais, tá? 2 casas após a vírgula, 2 números após a vírgula. Por quê? Para ficar um resultado mais preciso. Porque se você for arredondar e deixar ele inteiro, tem um monte de números após a vírgula. E você quer arredondar para deixar ele inteiro, isso vai impactar no resultado final. Você vai perdendo a precisão do resultado final, tá? Se a questão não pedir para arredondar, não arredonde. Ou, se quiser arredondar, arredonde corretamente, deixando ao menos 2 vírgulas decimais. No dia a dia de um laboratório, a gente trabalha com massa e com volume, né? Massa é o equipamento balança. E nós temos 2 tipos de balança, a analítica e semianalítica. Então, você geralmente vai ser forçado a arredondar de acordo com o número de casas correspondente à capacidade da balança, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar uma foto e vou explicar melhor. E se for uma vidraria, né, que vai medir em volume, você vai ter que arredondar de acordo com a graduação da vidraria. Tem vidraria que ela é medida de 0,2 e 0,2 e 0,2, de 0,5, de 0,5 e 0,5, de meio em meio, de 1 em 1. Então, você vai arredondar de acordo com o tipo de vidraria. Se é uma proveta, uma pipeta, um cálice. Você tem que olhar a graduação da vidraria e entender de quanto em quanto ela é graduada para poder arredondar. A primeira figura é a pipeta, tá? Então, você tem que prestar atenção. Essa pipeta, ela está medida em quanto? Né? Essa pipeta, ela está medindo de 0,1 e 0,1. Olha ali para o número 8. O tracinho logo em cima é 8,1. 8,2, 8,3, 8,4 e 8,5 é esse tracinho um pouquinho maior. Aí depois tem um menorzinho. 8,6, 8,7 e assim por diante. Então, ela é medida de 0,1 e 0,1. Então, se você foi lá e fez o cálculo e deu a resposta 8,02543. Você vai conseguir medir isso nessa pipeta 8,02453? Não vai. Mas você consegue medir 8 ou 8,0. Não vai conseguir medir mais do que isso. No máximo, você vai conseguir medir 8,1, 8,2. Mas não vai conseguir medir esse número todo, tá? Mesma coisa para proveta, pipeta, cálice graduado. A balança, percebam ali na foto, no visor, que a balança analítica, essa balança analítica, ela tem 5 casas após a vírgula. Ela tem 0, um pontinho, 0, 0, 0, 0, 0. É bem precisa essa, tá? Balança analítica, ela pode ter 4 casas ou 5 casas após a vírgula. Então, você consegue medir até 5 casas após a vírgula, tá? Tranquilo. Mas se o seu cálculo tinha 7 casas após a vírgula, você vai ter que arredondar para de 7 casas após a vírgula ficar só 5, porque a balança só vai lhe mostrar no visor até a 5ª casa. Então, essa 5ª casa vai ser o número que deve permanecer. E é ele que você vai verificar se arredonda ou não, olhando quem vem depois dele. A semianalítica é o mesmo raciocínio, só que ela é menos precisa, ela só pesa até 3 casas após a vírgula. A bibliografia para consulta. Obrigada por hoje.